Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Strava Trader. Nesse vídeo vai começar uma série de um curso básico aí para que vocês tenham conhecimento sobre opções binárias, saber como que funciona, como configurar e assim por diante. Bom, a primeira coisa que eu vou começar é falar um pouco sobre esse mercado e também o mercado que temos aqui. A realidade é que o mercado financeiro ele já existe há um bom período, porém as pessoas não têm o hábito, né? Tá conhecendo parcialmente hoje sobre bolsa de valores, sobre ações. Sempre houve esses nomes, na verdade, mas nunca sabe como caminhar, como que faz para investir, como que faz para ter retorno, qual que é o lucro, qual que é o risco e assim por diante. A realidade é que aqui no Brasil a gente tem a famosa bolsa de valores, né, que ela é chamada de B3, e dentro do B3 você tem várias possibilidades de, vamos dizer que, operar ou investir e assim por diante. Então, a compra de ações, que é o fragmento, né, de uma, vamos dizer que participação de uma sociedade, de uma empresa, você comprar títulos, você comprar contratos, isso daí não é de agora, já faz um bom período. E se vocês forem ver, na verdade, as pessoas elas sempre compram e vendem algo, né? Quando a pessoa ela vai para uma entrevista de emprego, ela vende o que ela é. E aí, caso a pessoa gosta, acaba contratando ela e assim por diante. Então, assim, mediante todos os dias, a gente sempre tem o hábito de comprar e vender algo. Você compra ou vende sua imagem, você compra ou vende coisas que você possui. Então, somos compradores e vendedores. A realidade é que sempre temos o hábito de comprar alguma coisa com um valor mais em conta e vender por um valor mais alto. É assim que a gente entende que se tem lucro. No mercado financeiro, esse lucro eu consigo a partir da direção. Então, tanto na alta quanto na baixa, eu consigo lucrar. Porém, eu só tenho que acertar a direção que o mercado vai fazer. Na Bolsa de Valores, a gente trabalha com ações, com commodities e alguns segmentos. Então, o que operamos, tá? O que eu vou ensinar vocês é operar com o famoso day trader. O que é o day trader? O day trader, ele é a pessoa que ela faz operações, né? Ela ou ele faz operações no dia a dia do mercado para obter lucro e sair do mercado. Nem todos os dias vão ser só lucros. Vai ter dias que vai ter um prejuízo. Mas por isso que existe o gerenciamento e o controle emocional para isso. Beleza? Bom, então, na Bolsa de Valores eu tenho essas opções de trabalhar. Fora do Brasil, eu tenho o mercado Forex, tá? O que é o mercado Forex? O mercado Forex, pessoal, ele é um mercado que ele trabalha com pares de moedas financeiras, trabalha com também títulos, né? Como o ouro e assim por diante. Esses pares de moedas nada mais é do que a cotação de uma moeda para outra. Então, seria a cotação de uma moeda, por exemplo, se eu fosse trabalhar aqui, não tem no mercado Forex, mas Brasil e dólar. Então, seria quanto que equivale $1 convertido em real e assim por diante, tá? Então, são pares de moeda. Nesses pares de moeda, eu tenho que analisar o gráfico e saber qual que vai ser o segmento do mercado, se ele vai ter uma alta ou se ele vai ter uma baixa. E dentro desse Forex, a gente trabalha com esses pares de moeda. Eu tenho uma lista imensa de pares que eu posso operar, só que o que modifica é que, em vez de trabalharmos com Forex, eu vou ensinar vocês a trabalhar com opções binárias. E tem um preconceito muito grande sobre esse tipo de mercado. Por quê? As pessoas não reconhecem ele como um mercado financeiro. Mas eu vou explicar para vocês que isso, na verdade, não tem nada a ver e que são pessoas aí que falam praticamente sem pensar, tá? Primeiro, o mesmo gráfico que está aqui é o mesmo gráfico do Forex. Tanto o que muda da Bolsa de Valores, Forex e opções binárias, que é o que vocês vão conhecer, é simples. Na Bolsa de Valores e no Forex, as pessoas elas lucram com o movimento do mercado. O que é o movimento do mercado? É isso daqui, ó. Vamos supor que nessa região aqui eu fiz uma venda e o preço começou a descer, tá? O preço é essa linha aqui, né, que tem esses números aqui. Já já vou mostrar isso aqui para vocês na prática. E aí, se eu tivesse feito uma operação aqui falando que o preço ia descer, cada movimento que o preço faria de baixa, vocês podem ver que teve uma descida aqui, automaticamente eu ia lucrar com esse movimento. E aí, onde eu achava um valor atraente, eu fazia a venda da operação para eu proteger o meu capital e obter o lucro, tá? E assim, nas opções binárias a gente não trabalha com isso.
é totalmente diferente. Por quê? Aqui eu tenho que esperar o gráfico fazer um movimento muito grande para que eu obtenha um lucro. E nas opções binárias, esse lucro, ele é, vamos dizer que você configura o tempo que você quer operar para ter o seu retorno. Então, 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. Porém, qual que é a diferença de fato das opções binárias para os dois mercados que eu citei? A Bolsa Brasileira e o Forex. Na Bolsa Brasileira e no Forex, a ordem que eu opero, ela vai me dar um lucro, às vezes, em 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Ou seja, eu não tenho um tempo específico. E nas opções binárias, eu tenho que lidar com o tempo. Então, eu tenho que ter um operacional muito forte para que eu tenha mais lucro do que prejuízo. E, contrapartida, eu lido com o tempo. Tá? Então, eu tenho o fator do tempo, eu tenho o fator do valor que eu posso operar e eu tenho o fator do retorno ou risco que eu vou possuir. A única coisa que difere de real diferença das opções binárias para o Forex, já que o gráfico é o mesmo que nem eu falei para vocês, é que no Forex a ordem é lançada dentro do mercado. Como assim? Se eu for fazer uma operação aqui nessa região, colocando 10 mil reais que vai descer, automaticamente esse valor vai ser contabilizado e se mais pessoas colocarem que o gráfico também tende a descer, a maior ordem, ou seja, o maior poder de venda vai sobressair sobre a compra. Como assim? Se tem 100 mil aqui de dinheiro, né, no caso de dólares, que é o que funciona no Forex, relatando que aqui vai ter uma baixa contra 10 mil falando que vai ter uma alta, o valor maior, o montante maior, é o que vai predominar sobre o mercado, tá? E nas opções binárias, a nossa ordem, se eu fizer uma entrada aqui, por exemplo, se eu fizesse de 10 mil reais falando que isso daqui ia descer, essa ordem minha ela não é lançada dentro do mercado. Então, como é que, de fato, eles conseguem pegar e pagar para mim uma rentabilidade, sendo que a ordem não é lançada dentro do mercado? É porque, na verdade, pessoal, a gente trabalha com a especulação do preço. Então, todas as nossas entradas, eu vou especular se o preço vai descer ou se o preço vai subir. É assim que ela paga a rentabilidade, tá? Então, é assim que funcionam as opções binárias. Somos pagos e operamos com a especulação do que tende a acontecer com o gráfico, beleza? Bom, eu uso a corretora IQ Option para operar, ela é uma de várias corretoras que tem, eu recomendo que vocês utilizem ela também, tá? Depois eu vou falar quais são os prós e os contras de utilizar ela. Aqui, ó, no Google, vocês vão colocar o nome IQ Option e vocês vão perceber que tem aqui o nome anúncio. Vocês vão clicar nessa daqui para vocês fazerem um cadastro, ó, tá? Que não tem anúncio nenhum. Clicou aqui, vai ter um botão de registro, vocês podem ir direto, só vai pedir o seu e-mail e uma senha, e aí depois vocês já vão conseguir ter acesso à plataforma. Acessando a plataforma, vocês vão receber essa tela aqui, então a gente vai fazer uma configuração, tá? Ela não vai ficar dessa forma. As primeiras configurações que vamos fazer, vou primeiro explicar aqui para vocês cada botão, como funciona. Vou tentar ser o mais rápido possível para o vídeo não ficar longo, mas vamos lá. Primeira coisa aqui. Aqui em cima, né, esses nomes aqui são os pares de moeda. Então, quando eu clico, eu tenho acesso a vários pares de moedas aqui. Esses pares de moedas, eles representam o ativo que eu quero operar. Para eu saber o que simboliza esses ativos, é bem simples. Assim que eu escolho qualquer um deles, tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou no Euro USD. Eu escolhi esse ativo, eu tenho aqui um botão de info, que é informações. E aí eu vou descer um pouquinho, ele pega e fala aqui para mim, ó. Euro USD é uma taxa de câmbio que especifica quantos dólares dos Estados Unidos podem ser convertidos em euro. Então, para vocês entenderem o que simboliza isso daqui, é muito simples, tá? Vamos aqui à questão do preço. Então, Euro USD, vocês podem ver que o preço está 1,17 aqui, depois tem umas casas a mais. Mas frisem nisso 1,17. Olha só, Euro USD, preço. Então, isso daqui é 1 euro, representa 1,17 de dólar americano. Moisés, ficou confuso. Então, vamos lá. Se eu fosse converter 1 dólar em 1 real, ou seja, para eu comprar 1 dólar americano, eu preciso de 5,75 centavos, né? R$ 5,75 para eu ter 1 dólar americano. Então, é a mesma coisa aqui. Para eu possuir um euro, eu preciso ter aí, né, fazer uma compra de 1,17 dólares para eu possuir 1 euro. Beleza?
Então, isso é o preço, pessoal. Quando eu falo de preço, eu estou falando da conversão de uma moeda para outra. Para eu obter a moeda, a primária, né, a primeira moeda, eu preciso gastar tanto, beleza? Isso é para vocês verem como funciona o preço. Então, isso daqui é o preço do mercado. E ele se movimenta de acordo com as altas, com as notícias, com os eventos que tem nesse ativo. Então, a primeira moeda aqui, ela é a que comanda, e a segunda moeda é a que faz o par com ela, tá? Já já vocês vão entender o porquê de terem duas moedas juntas aqui unificadas. Bom, a primeira coisa que eu faço aqui, então, é eu saber qual que é o ativo que eu quero operar. Vocês podem ver que tem vários pares de moedas aqui, todos eles têm informação e vocês conseguem saber o que simboliza cada um deles, beleza? Bom, deu uma perca de conexão aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Depois que eu pego e escolho a moeda que eu quero operar, eu vou ter a opção aqui de eu abrir mais pares de moeda. Então, para eu fazer isso, é somente eu escolher aqui a moeda que eu quero e clico para abrir o par específico. Então, abrir aqui outro par de moeda, o USD-CAD. Automaticamente aqui vai abrir o gráfico para mim do USD-CAD. Se eu quiser fechar, eu posso fechar no xizinho aqui. Se eu quiser abrir mais de 2, 3 pares, eu também posso. Então, aqui abriu o GBP USD. Vou aqui e abro o outro, AUD USD. Não está aparecendo o gráfico aqui por causa da conexão que deu perca, mas mesmo assim é só para vocês saberem como funciona, tá bom? Bom, aí seguindo com esse ensinamento, eu vou dar uma pausa aqui e só para estabilizar a conexão, para ficar melhor de eu mostrar isso aqui para vocês. Então, só um instante. Prontinho, pessoal. Voltando. Então, ó, vou abrir de novo aqui os pares, só para vocês verem, a todos eles que eu abrir, abre um gráfico, tá? Todos eles. Então, qualquer um que eu abrir aqui no mais, eu consigo acessar o gráfico deles. Beleza? Bom, voltando aqui para o EUSD, aqui eu tenho as informações. O que que é esse alerta? O alerta é para eu ser avisado quando o preço ele vai tocar numa região específica. E aí eu consigo saber, através desse alerta, que eu estou aí, vamos dizer que breve para uma operação acontecer. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu quero criar um alerta aqui nessa região. Tá? Eu clico aqui nesse sininho e ele vai notificar aqui um alerta para mim. O que que esse alerta simboliza? Que quando o preço, que é essa linha aqui, subir nessa região, eu vou ter uma possível entrada para eu clicar para baixo ou para cima. E através disso, desse alerta, se eu tiver em outros pares de moeda, a corretora vai me avisar com a notificação aqui embaixo que eu tenho uma possível entrada. E aí eu sei que eu vou fazer a minha operação porque eu já marquei essa região, tá bom? Bom, depois disso aqui eu tenho como favoritar essa moeda, esse ativo financeiro, beleza? Então vamos à parte de configuração da corretora para o vídeo não ficar muito longo. Aqui em portfólio, pessoal, tem a ordem das minhas entradas. Então todas as ordens que eu fizer, ou seja, se eu clicar para cima ou para baixo, automaticamente mostra a ordem aqui. O histórico de trade mostra o resultado das minhas operações. Então todas as operações que eu faço estão aqui. Aqui em chat e suporte é para eu verificar as mensagens que eu queira, no caso aí, solucionar algum problema com suporte. Então, clico aqui em chat e suporte e vou aqui na primeira opção, tá? Melhores negócios são a referência das pessoas que obtêm o maior lucro na corretora semanal. Análise de mercado são os eventos econômicos, então eu consigo saber o que está acontecendo com os ativos, as notícias que percorrem os ativos financeiros, mostra que, né, o horário que vai acontecer esse evento. Então, os eventos econômicos vocês vão ter aí uma base também. Ó, que nem eu falei para vocês, ó, assim que o preço chega, ó, eles me avisam com a notificação, tá? Bom, depois aqui eu tenho vídeos tutoriais da corretora, são vídeos curtos aí, rápidos, mostrando como funciona alguns tipos de negociações, né, e análises no mercado. E aqui em mais, eu tenho 3 opções. Então, se eu quiser ajuda, eu posso ir aqui no chat suporte, se não, tenho essa opção. Aqui em alertas, eu consigo ver os alertas, né, que eu emito. E torneios, pessoal, é uma opção de você participar de uma competição onde algumas são pagas e outras são gratuitas, tá? As gratuitas, vocês ganham aí uns bilhetes para participar das promoções pagas. E cada, vamos dizer que, torneio desse daqui, você tem um rendimento, um lucro. Então, vocês podem ver que aqui, ó, tem o top participantes. Aqui mostra qual que é o lucro de todos os participantes, tá?
Então, eles dão um valor no torneio para a pessoa operar, e quem fazer um valor maior, ou seja, um retorno maior, não é que vai ganhar esse valor. Então, você pode ver que essa pessoa aqui mesmo, Larissa D. Ponto, ela fez uma movimentação de $1.158.200. E o prêmio que ela vai ganhar nesse torneio é de $4.000. Porém, o que ela pagou para participar desse torneio foi $20, tá? Então, é assim que funciona a questão das premiações e também daí da rentabilidade. Vocês podem ver que os top 20 aí, né, tem bastante brasileiro, e aqui são os outros países de pessoas que também estão participando desse torneio. Bom, fora isso, pessoal, tem algumas configurações que eu faço. Então, vamos para a parte de configuração agora. Primeira coisa, o que simboliza essa barra aqui? Isso aqui simboliza o humor dos traders. O que é esse humor dos traders? A IQ Option, pessoal, ela tem uma gráfica muito top, tá? O que é uma gráfica top? A gráfica é uma visão. Só que essas visões que eu tenho aqui top são distrações que acabam afetando minha operação. Então, vocês não vão usar isso daqui, ó. Aqui, por exemplo, 88% das pessoas estão falando que o preço vai subir. Vocês podem ver que ele está descendo. Ou seja, isso daqui não representa nada, na verdade. Não está acontecendo isso de fato. Então, como é que eu faço? Para eu tirar isso daqui, eu vou vir aqui, ó, na última opção, em indicadores, eu vou clicar aqui na aba Widgets e eu vou desativar esse modo dos traders aqui nessa opção, ó, desativado. Então, beleza, desativei. Depois disso, eu vou ter aqui esses botões que são a configuração toda do meu gráfico, tá? Então, aqui em tipo de gráfico, eu vou mudar para o formato de velas, beleza? Então, modifiquei aqui para o formato de velas. Depois disso, eu vou escolher o tempo de cada vela dessa. O que é as velas? As velas, elas representam o segmento do preço. Então, eu consigo saber se eu estou próximo de uma alta ou de uma baixa. Vamos mudar aqui para o tempo de 1 minuto para vocês entenderem melhor, tá? Então, mudei aqui para 1 minuto. Quando eu faço essa modificação de 1 minuto, eu tenho vários períodos aqui que eu posso operar. Se eu deixar essa caixinha aqui marcada, redimensionar automaticamente, cada movimento que eu fizer com o mouse arrastando de um lado para outro, ele vai mudar o tempo gráfico aqui também da vela. Então, para isso não acontecer, eu sempre desmarco essa opção e aí eu escolho o tempo gráfico. Então, o que mais as pessoas operam é 1 minuto e 5 minutos. Beleza? Então, vocês podem ver aí, tá? 1 minuto e 5 minutos. A vela verde, pessoal, ela representa o movimento de compra no mercado. O movimento de compra é o euro, tá? Então, toda vez quando vocês verem que a vela está verde e está subindo, né? Tem mais velas verdes do que vermelha, simboliza que o euro está frente ao dólar. E toda vez quando tem mais velas vermelhas, simboliza que o dólar está frente ao euro, beleza? Então, vocês podem ver aqui que, por exemplo, nesse exato momento, o dólar está sobressaindo ao euro. Então, todo movimento de baixa representa a segunda moeda e todo movimento de alta simboliza a primeira moeda. Tá? É assim que funciona o mercado de opções binárias. Quando uma vela, o preço abre e fecha na mesma região, ela faz esse desenho aqui, ó, a vela fecha cinza, tá? Isso daqui é um doji, vocês vão aprender sobre isso um pouquinho mais para frente. Aqui, depois do período do gráfico, eu tenho as marcações que eu posso fazer, que é de linhas e tudo isso também vocês vão aprender. E aqui eu tenho os indicadores, né? A aba de indicadores. Aqui tem os modelos que foram salvos. E aqui o Widgets foi onde vocês viram aí para desativar a barra do humor dos traders. Fora isso, eu tenho mais configurações? Tenho. Assim que eu criar a minha conta, vocês vão clicar aqui onde tem esse desenho da imagem e vocês vão clicar no nome dados pessoais. Eu não vou clicar aqui porque vai mostrar as minhas mensagens e eu não edito os meus vídeos, né? Minhas informações pessoais no caso. Então, vocês vão clicar aqui, vocês vão lá preencher os dados pessoais. Aqui é o valor que tem na sua corretora, então você tem a opção de operar com a conta real treinamento. Vocês recebem $10.000 para operar com a conta de treinamento e quando vocês operam com a conta real, fica com esse verdinho aqui. Aqui eu coloquei uma opção de ocultar o saldo, então vou mostrar para vocês como é que faz isso, tá? Então aqui embaixo, ó, vocês vão ver que todas as notificações, o barulho das vitórias e das percas, eu posso deixar aqui ativo ou eu posso desmarcar, eu não gosto, tá? Que fique com som, então eu tiro. E aqui eu tenho as configurações. Nas configurações, a gente vai fazer algumas modificações aqui. Então, de padrão, o gráfico vem desse jeito, ó. Vou mostrar para vocês. Vem esse mapa mundi aqui atrás do gráfico,
Então, vou lá nas configurações, eu desmarco esse mapa, porque eu não quero, porque ele só é uma distração. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o fundo preto, tá? Que é melhor. Descendo aqui a página, vocês vão ver que vai ter uma opção, ó, mostrar sempre o montante total, que é mostrar o valor que eu tenho na corretora, e ocultar o saldo, tá? Vocês vão ver que a maioria das pessoas que fazem vídeos no YouTube, que vão operar, vão filmar, eles ocultam o saldo. Por quê? É uma coisa que é, vamos dizer que, privada de cada pessoa. Então, não tem um porquê de você ficar mostrando ou querendo até mesmo se gabar por conta de um valor aqui. Sempre tem uma pessoa que tem um valor a mais que o seu, sempre tem uma pessoa que tem um valor menor do que o seu. Então, independente de mostrar aqui quanto que você tem ou não, isso não é relevância para um certo tipo de público. Então, deixa a opção aqui de ocultar saldo. Aqui embaixo você tem a opção de configuração para evitar o delay. O que é o delay? Agora vem uma coisa contra da corretora IK Option, tá, pessoal? A corretora IK Option, toda vez quando eu faço uma operação, para essa operação entrar aqui no sistema, ela leva 2 segundos. Então, esse é o delay. Se eu clicar, por exemplo, aqui para cima, eu vou contar 1, 2, aí depois que a ordem é lançada aqui dentro. Então, isso é o delay. Essa parte aqui, né? Tudo isso daqui, eu vou deixar para explicar para vocês no próximo vídeo, porque aí eu vou explicar como que é essa questão do tempo, de velas, para vocês saberem quando que vai ser uma operação para cima e para baixo. Então, isso daqui eu vou dar uma análise mais detalhada para vocês, porque, queira ou não, é tudo isso daqui que vocês vão usar para operar, tá? Só vou explicar por cima hoje e na próxima aula aí vocês vão saber como que de fato funciona isso. Voltando lá à parte de configurações ainda, aqui vocês também podem intercalar o fundo e uma coisa que vocês vão fazer, ó, deixa um fuso horário de São Paulo, tá? São Paulo, Montevidéu. Então, vai ficar com o horário exato aí do horário de Brasília, beleza? Então, aqui eu tenho a data, 31 de março. A hora, ela mostra os segundos, tá? Porque é através desses segundos que eu vou basear minhas operações, então preciso dele no gráfico. Então, vocês vão ver que fica sempre aqui. E eu também tenho os segundos aqui, que é esse horário de compra ou venda. Quando esse segundo está acabando, simboliza que minha operação ela vai ser para a próxima vela. Então, ó, por exemplo, aqui eu estou em 5 minutos. Simboliza que cada vela dessa dura 5 minutos. Ela começou 10 e 10 e ela vai finalizar 10 e 15, tá? Então, essa vela aqui ela acaba 10 e 15. Bom, aqui no tempo eu posso operar para 1 minuto, para 5 minutos, que nem vocês podem ver, né, para ela acabar com a operação 10 e 15, e eu posso operar para 15 minutos. Sempre o horário é cravado, tá, pessoal? Então, sempre é cravado. O que é um horário cravado aqui nessa opção digital? Eu vou falar, que nem eu falei os detalhes, eu vou passar para vocês na próxima aula. São horários aí que ou eu escolho 1 minuto, ou 5 minutos, ou 15 minutos. Independente do que eu escolher, aqui anda de 1 em 1 minuto, ou seja, quando for 10 e 16 aqui, vai aparecer, né, uma operação para 10 e 16. Aqui já vai mudar para 10 e 20, porque é cravado, tá? E aqui vai mudar para 11 horas da manhã, beleza? Perdão, 10 e 30, né? 15 minutos depois, tá bom? Aqui eu tenho um valor das minhas operações, então eu posso escolher um valor específico. Aqui é um relatório das minhas entradas anteriores, então fica o valor aqui. E aqui é o valor máximo que eu posso colocar nesse ativo. Então, o valor máximo que eu poderia colocar aqui agora, se eu fosse fazer uma operação, é 80 mil. Porém, isso é dividido em taxas de 20 mil, tá? Que é o valor máximo que a corretora permite de eu fazer uma operação, independente de ser 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos, esse é o valor máximo. Aqui é o saldo total que eu tenho disponível para fazer as operações, uma alavancagem, alguma coisa que eu queira trabalhar, tá? E aqui é a minha rentabilidade. Então, como funciona a rentabilidade? Vou dar um exemplo aqui de R$ 100 para vocês verem. Então, ó, se eu fizesse agora uma operação de R$ 100, até mudou o payout, bacana. Então, a rentabilidade que eu teria aqui agora seria 87% de lucro, tá? Então, eu fiz uma operação de R$ 100, caso eu acerte a direção para onde o gráfico vai, para cima ou para baixo, eu vou ter isso daqui como rentabilidade, R$ 87. Se eu errar a previsão, eu vou ter um prejuízo de R$ 100, tá? Então, em caso de lucro, você ganha essa porcentagem aqui de baixo, em caso de perca, você perde o valor que você colocou aqui. O valor menor que eu posso fazer numa operação é R$ 2, tá? Esse é o menor valor que eu posso fazer com a banca em real. Eu também posso escolher de ter uma banca em dólar e assim por diante. Então, para eu depositar, né, eu tenho um botão aqui de depósito. Aqui vocês podem pegar e escolher a modalidade de depósito que vocês querem. Então, eu tenho a opção de boleto, eu tenho a opção de cartão de crédito.
e assim por diante. Pessoal, nunca vocês vão escolher a opção de cartão de crédito. Eu falo nunca porque a burocracia é muito grande. O cartão de crédito, você consegue fazer aqui um depósito instantâneo, porém, o depósito instantâneo, quando você for sacar esse valor, você vai ter que sacar para esse mesmo cartão. E esse saque ele vai converter o valor em crédito. Como assim? Vamos supor que você tem uma fatura lá de R$ 200 e você depositou R$ 100 na corretora. Os primeiros R$ 100 de saque que você for fazer, ele vai converter o valor de crédito no seu cartão. Então, a sua fatura, em vez de você pagar R$ 200, você acaba pagando a metade, que é R$ 100, tá? Depois disso, depois que você sacar o mesmo valor que você depositou via cartão de crédito, o valor demais, né, que é o lucro, você pode pegar e mandar para sua conta bancária. Então, para vocês não terem esse tipo de problema, eu recomendo que vocês usem o boleto lotérica, se vocês forem fazer um depósito de R$ 60 ou acima, o boleto rápido, se vocês forem fazer um depósito de R$ 250 ou acima, ou se vocês preferirem um Pix aí, que cai em torno de 8, 10 minutos, tá? Essa é a previsão. Porém, eles dão uma previsão máxima até 72 horas para o pessoal que faz, por exemplo, o Pix aí num dia de domingo, por exemplo. Geralmente eles não compensam no domingo. Tem casos de pessoas que conseguem compensar o valor na corretora e assim por diante. O boleto, pessoal, tradicional comum, a gente não utiliza porque ele leva até 2 dias úteis para compensar o valor. Então, boleto lotérico e boleto rápido geralmente cai no mesmo dia, tá? Coisas de minutos aí, 30, 40 minutos. Não é porque o nome está aqui boleto lotérico que você precisa ir lá na lotérica para pagar, tá? Então, isso daqui é somente um informativo, mas ele vem com um boleto normal. Então, você consegue pagar pelo aplicativo de banco e assim por diante. Para saque, é muito simples. Vocês vão clicar aqui e retirada de fundos. Lá vocês vão escolher o banco, colocar o nome de vocês, o e-mail, o CPF, a agência, a conta e assim por diante, tá bom? Então, isso daqui é somente uma explicação por cima, a primeira aula, né? Tem muita coisa ainda para vocês verem, para vocês entenderem aí como funciona o mercado. Espero que vocês tenham gostado e aí, tamo junto para a próxima sequência desse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.